Olá, feliz quinta-feira, feliz dia a todos. Tudo bem com vocês? Desejo, espero que sim. Então, né? Já era para eu ter colocado, como alguns já viu os stories. As coisas, né, começam meio assim desafiadoras, né? O dia sempre começa cheios de desafio. Com a graça de Deus, nós temos sempre que lembrar o que está escrito na palavra de Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Se não era para ser aquele horário, vamos agora. Não tem problema. Nós vamos tentando. Esse que é o importante, né? Não podemos deixar de tentar. Não podemos deixar de sermos perseverantes. Perseverança é a palavra fundamental nas nossas vidas. Temos que perseverar naquilo que Deus quer. Não naquilo que é errado, tá? Mas naquilo que Deus quer. Bom, como disse, vou estar de terça, quinta e sábado lendo o livro História de uma Alma, de Santa Teresinha do Menino Jesus. Tem uma amiga que ficou muito feliz que ela até colocou, né, sensacional, que ela vai escutar tudo, né? Então, assim, ela ficou muito feliz, agradeço pelas pessoas, né, que ficaram felizes e não podem, geralmente, né, estar ao vivo esse horário, mas vou deixar aqui salvo para que todos possam, né, no momento que puder, no momento mais oportuno, né, para a própria pessoa, pelo menos dá para escutar o trechinho do livro para ir aprendendo um pouco mais sobre Santa Teresinha. E eu não tenho dúvida que Santa Teresinha é a santa para esses dias, para o nosso tempo, para esse tempo em que estamos vivendo. Não li, né? Como comentei, eu não li ainda esse livro, que já era para eu ter lido, já era para eu ter devorado umas 3 vezes, mas tudo tem o seu tempo certo, né? E eu não tenho dúvida que Santa Teresinha está conosco, está ao nosso lado, intercedendo. E ela que disse, né? Acredito que muitos já tenham ouvido algumas coisas sobre Santa Teresinha, e ela disse: passarei o meu céu fazendo bem na terra. Ela está realmente fazendo bem na terra. Ela vem em nosso auxílio, em nosso socorro. Não quis entrar e, como fala, adentrar o céu, né? Ficar lá aproveitando do céu enquanto nós estamos aqui. Ela preferiu continuar fazendo bem aqui na Terra. Então, Santa Teresinha vem nos ajudar nesse tempo. Então, vamos recorrer à sua intercessão. Vamos conhecer a história dela para que possamos recorrer sempre a ela. E gosto de começar sempre a leitura com uma oraçãozinha simples, né? Com uma oraçãozinha simples, eu falo assim, uma breve, né? Oração para que possamos ter o Espírito Santo conosco. E gosto muito, né? Aprendi esses tempos, faz uns 15 dias que não, um pouco mais, já um mês. Que passam rápido, né? É um mês que eu aprendi sobre isso, em Provérbios, capítulo 2, versículos do 10 e o 11. Fazer sempre esses versículos antes de estudar. Qualquer tipo de estudo, nós podemos ler esse versículo. E ler o livro, né, também é um estudo. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando a sabedoria penetrar em teu coração e o saber deleitar a tua alma, a reflexão velará sobre ti. Ela te amparará a razão. Quando nós estivermos, né, buscando esse conhecimento, buscando essa sabedoria com Deus, em Deus e para Deus, e ela penetrar, nós permitirmos que ela adentre o nosso coração, nós vamos entender que o saber, né, o buscar o conhecer, o ler a palavra de Deus, ler algum outro livro ou até mesmo um estudo que estamos fazendo por profissional, por algum conhecimento que nós precisamos, esse saber, esse ler, né, esse saber que estamos buscando deleitar, entrar, adentrar na nossa alma, a reflexão velará sobre nós.
E aquilo vai ficar na nossa memória, nós vamos refletir e ela amparará a razão. Então, assim, tudo aquilo que nós lemos e deixamos cair no coração, fica na nossa mente refletindo. Agora, basta saber o que nós queremos buscar de conhecimento. Ou as coisas boas ou as coisas ruins. Porque a reflexão vai amparar a nossa razão. E o que você quer que ampare a sua razão? As coisas de Deus ou as coisas que não são de Deus? Então, vamos à leitura do livro da história de uma alma. Ó, o livro, né, esse livro, né, ele é da minha biblioteca católica, né, a editora, e tá fazendo um excelente trabalho. Assim aqui por dentro, né, a capa, a contracapa. Tem aqui, ó, a fotinho mais conhecida de Santa Teresinha. Aqui, assim, ó. Mostrar, conhecer o livro, né, aquilo que é necessário. Aqui tem um escrito, né, ó. Deixai as criancinhas virem a mim, e não as impeçais, pois delas é o reino dos céus. São Lucas 18. Aí o sumário, né, tudo certinho. E nós vamos iniciar aqui, ó. História de uma alma. História de uma alma escrita por ela própria, em 1873, 1897. Vim trazer fogo à terra, e que quero, senão que ele se acenda? Lucas, capítulo 12, versículo 49. Relembrai, Deus de amor, essa inefável chama, que em nossos corações atear anelais. Nesse fogo do céu, já minha alma se inflama. Pudesse eu ateá-lo em todos os mortais. De uma centelha só que incêndio não germina? E não hei de eu, Senhor, desparzir pelo mundo essa chama divina que em meu peito lançou o vosso divino amor? Santa Teresinha do Menino Jesus. Deixa eu só arrumar aqui. Capítulo 1. Primeiras notas de um cântico de amor. Recordações dos 2 ao 4 anos. História primaveril de uma florzinha branca. A reverenda Madre Inês de Jesus. Sua irmã Paulina. Só abrindo um parênteses aqui, que é essa sua irmã Paulina, para quem não conhece, para quem nunca ouviu falar sobre a vida de Santa Teresinha, a madre aqui, Inês de Jesus, é a irmã de sangue de Santa Teresinha, sua irmã Paulina, sua irmã mais velha. E ela, só dando um spoiler aqui, né, do livro, Santa Teresinha perde sua mãe aos 4 anos de idade. E Paulina assume esse lugar de mãe para Santa Teresinha, até entrar no Carmelo, né? Até depois que ela entra no Carmelo, porque ela era bem mais velha que Teresinha. Então, ela vai ser obediente aqui à madre, né? A reverendíssima Madre Inês de Jesus, que é a irmã dela, né? Então, ela obedece e escreve, por isso que nós temos esse livro. Fechando parênteses aqui, continuando. Querida madre, minha mãe por duplo sentido, por duplo título. Venho confiar-lhe a história da minha alma. No dia em que me veio pedir essa história, passou-me pela mente que se iria dissipar com isso o meu coração. Mas deu-me logo Jesus a sentir que era do seu agrado que obedecesse com simplicidade. Vou, pois, dar princípio na terra ao que eternamente hei de repetir no céu, cantando as misericórdias do Senhor. Antes de pegar na pena
Só mais um parênteses aqui rapidinho. Antes de pegar na pena, na Santa Teresinha, era 1847, né, 1873 a 1897, né, ainda se escrevia com pena, né, o tinteiro, a pena, né, então, por isso que ela diz e corre o risco de borrar, né, sabia que borrar. Antes de pegar na pena, ajoelhei-me aos pés daquela imagem de Maria, que tantas provas nos deu da maternidade, das maternais predileções da Rainha do Céu, suplicando-lhe que me guiasse a mão para não traçar uma só linha que não fosse a contento seu. Então, Santa Teresinha estava pedindo para que Nossa Senhora ajudasse ela, pegasse, né, Nossa Senhora pegasse na mão dela, escrevesse, ajudasse ela a escrever aquilo que seria que Maria ficaria, que Nossa Senhora ficaria feliz com ela, ficaria contente. E aquilo que não fosse, que fosse feliz ao coração de Nossa Senhora, que ela não escrevia. Então é assim que nós temos que agir. Pedir a Nossa Senhora, pedir a Jesus que nos ensine como rezar, como falar, como agir em todos os lugares da nossa vida. Continuando. Abri depois o Sagrado Evangelho e me apareceram aquelas palavras. Tendo Jesus subido ao monte, chamou para si os que quis. Então, Santa Teresinha então abriu no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Aí está o mistério dos privilégios com que Jesus transformou a minha alma. Não chama ele para junto de si os que lhe merecem, mas quem muito lhe apraz. Conforme o que diz São Paulo, agora ela vai citar, né, o trecho da Bíblia em Romanos capítulo 9, do 15 a 16. Disse Deus a Moisés, terei misericórdia com quem me aprouver misericórdia, e terei piedade com quem me aprouver piedade. Logo, isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus misericordioso. Muito tempo perguntei a mim mesma por que Deus tinha as suas preferências, dando às almas medida tão desigual de graças. Maravilhas-me vê-lo tão generoso de favores extraordinários com grandes pecadores, como São Paulo, Santo Agostinho, Santa Maria Madalena e tantos outros, a quem ele forçava, por assim dizer, a receber os seus dons. Ao ler a vida dos santos, pasmava também de ver como Nosso Senhor acarinhava, do berço ao túmulo, certas almas privilegiadas, desviando do seu caminho qualquer tropeço que lhes impedisse o elevarem-se até ele, e não permitindo que a menor mancha do pecado lhes viesse deslutrar o imaculado alvor da túnica batismal. E a par disto, não chegava a entender como é que tantos pobres selvagens, por exemplo, morriam cada dia sem sequer terem ouvido pronunciar o nome de Deus. Dignou-se Jesus desvendar-me este mistério, pondo-me diante dos olhos o livro da natureza e fazendo-me compreender que, embora todas as flores por ele criadas sejam formosas, nem o esplendor da rosa, nem a brancura da açucena absorvem o perfume da humilde violeta, nem fazem sombra à encantadora singeleza do mal-me-quer. E fiquei entendendo que, se todas as florzinhas quisessem ser rosas, perderia a natureza as suas pompas primaveris e os campos o colorido das suas boninas. O mesmo acontece no mundo
das almas, que são o jardim vivo do Senhor. Ao lado dos grandes santos, que são os lírios e as rosas desse vergel, é o lugar onde, né, se planta vergel, plantas frutíferas, né? Agradou-se Deus em criar outros mais pequeninos, que, contendo-se com a simplicidade do malmequer ou com a modéstia da violeta, são destinados a alegrar os olhos do divino jardineiro, quando ele se digna pousá-los na terra. A beleza e perfeição de tais flores depende do desvelo com que cumprirem a vontade do Criador. Essa é uma frase muito bem... A beleza e perfeição de tais flores, das nossas almas, de nós, depende do desvelo com que cumprirem a vontade do Criador. Outra coisa fiquei entendendo é que o amor de nosso Senhor tanto se revela na alminha mais simples, que nenhuma resistência opõe às suas graças, como nas almas que em voos sublimes se remontaram à perfeição, efetivamente sendo o abaixar-se tendência natural do amor. Se todo... Olha que interessante isso aqui também, pessoal, ó. Efetivamente sendo o abaixar-se tendência natural do amor. Deus, ele se abaixa até nós. Deus, eu gosto de estar riscando, tá? Que algumas coisas que me chamam a atenção, eu gosto de estar sublinhando. Cada um tem o seu meio, né, de fazer, né? De estar, né? Sublinhando aquilo que te chama a atenção. Então, assim, Deus, ele é tão grandioso, né? Deus, ele é imenso, não cabe na nossa mente, né? Jamais vai caber, né? Deus, ele é tão grandioso, mas ele se faz tão pequeno, mas tão pequeno por amor, que ele nos espera na Santa Missa, né? No corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como pode um Deus tão grande se fazer tão pequeno? Né? É só o amor. Então, é isso, ó. Efetivamente sendo o abaixar-se, o diminuir, o se fazer pequeno, tendência natural do amor. Se todas as almas fossem como a desses santos doutores que foram faróis da igreja, podia parecer que Deus, ao descer até eles, não se abaixassem o bastante. Mas Deus vai nas pessoas mais simples e se abaixa até aquelas almas. É isso que ela está dizendo. Mas como criou também as criancinhas ignorante e desvalida, que em seus gemidos traz o selo de sua fraqueza, como criou o pobre selvagem sem outra bússola que o guie. Fora a lei natural, ao dignar-se descer a estes coraçõezinhos, não pode deixar de abaixar-se. São estas as flores dos campos, em cuja simplicidade se revê o Senhor, que, por isso mesmo que desce tão baixo, mostra a sua infinita grandeza. Quando Deus o amor, né? A pessoa que ama, que pede a Deus que nos ensine a amar, porque o amor só pode ser amar, a gente só pode amar se nós pedimos a Deus que nos ensine a amar. E o amor, ele não é orgulhoso. O amor, ele não é arrogante. O amor, ele não é prepotente. Ele é caridade. O amor, ele é singeleza. O amor é o se colocar abaixo do outro. É descer. E Deus desceu, né? Como ela tá falando aqui.
São estas as flores do campo em cuja simplicidade se revê o Senhor, que por isso mesmo que desce tão baixo, mostra a sua infinita grandeza. Não ilumina o sol ao mesmo tempo o cedro do Líbano e a florzinha do prado? De igual modo ilumina o astro divino, em particular, todas as almas, grandes ou pequenas, e tudo resulta em um proveito delas, como sucede na natureza, na qual as estações se coordenam de tal modo que no dia marcado fazem desabrochar a mais humilde margarida. Mas, para que servem tantos preâmbulos? Estará dizendo consigo a minha boa madre, com razão admirada de eu não ter dito até agora coisa que parece relacionar-se com a história da minha vida, e não me mandou vossa reverendíssima que escrevesse à vontade o que viesse naturalmente ao meu pensamento? Deixa eu tomar uma água aqui que a garganta pede. Não encontrará, pois, nestas páginas a minha vida propriamente dita, mas pensamentos que me ocorrem acerca das graças que nosso Senhor se dignou conceder-me. A época das existências que atualmente atravesso, a época da existência que atualmente atravesso, permite-me olhar ponderadamente para o passado, com a consciência de que tenho a alma bem depurada na adversidade das tribulações que interiores, quer interiores, quer exteriores, quer das tribulações que ela está passando, das tribulações que ela está vivendo, quer interiores ou as exteriores, erguendo a cabeça como a flor depois da tempestade. Vejo agora que realizam em mim aquelas palavras do Salmo 22, do 1 ao 4. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Colocou-me em um lugar de abundante pasto, levou-me à beira de uma água refrescante e fez reviver a minha alma. Guiou-me por veredas da justiça por amor de seu nome. Pois ainda quando eu caminhar no meio das sombras da morte, não temerei males, porque tu estás comigo. Sim, o Senhor mostrou-me sempre comigo, compassivo e cheio de mansidão, tardio em castigar e abundante em misericórdias. Experimento, por isso, verdadeiro gozo, minha querida madre, em vir cantar a seu lado os inefáveis benefícios que dele recebi. Vou escrever, só para vossa reverendíssima, a história da florzinha de Jesus. Fiada em que está esta ideia, me ajudará a falar com singeleza, sem me preocupar com o estilo, nem com as numerosas digressões que me hão de acudir aos bicos da pena. E, como um coração de mãe entende sempre a linguagem do seu filhinho, ainda quando começa a balbuciar, estou segura de que hei de ser compreendida e adivinhada pela minha boa madre, que me formou o coração e ofereceu a Jesus. Se uma florzinha pudesse falar, creio que exporia com simplicidade os preceitos com que Deus adotara, sem pretender ocultar nenhum, nem a pretexto da falsa humildade. Se diria desgraciosa e sem perfume, ou que o sol lhe obscurecera o brilho, e o vendaval lhe despedaçara a haste, pois seria opor um destemido formal à verdade contrária. A flor que vai contar a sua história alegra-se de ter que publicar os favores interiormente gratuitos que recebeu de Jesus, reconhecendo que nada havia nela que fosse capaz
de atrair os divinos olhares, e que tudo quanto recebeu foi fruto exclusivo da misericórdia daquele Deus que a fez nascer num terreno sagrado e como impregnado de um perfume virginal, onde tinham desabrochado antes dela 8 açuncenas de alvura deslumbrante. Daquele Deus que, por um extremo de amor, a quis preservar do bafo pestilento do mundo e transplantá-la à montanha do Carmelo, ao jardim predileto da Virgem Maria, quando começava apenas a entreabrir-lhe-se a corola. Aí estão, minha madre, em poucas palavras, as misericórdias de Deus para comigo. Passo agora a pormenorizar a minha vida de criança, esperando que o seu coração maternal achará encantos naquilo que para qualquer outra pessoa seria narração tediosa. Seria uma narração tediosa. Além de que as recordações que vou evocar são também suas, pois passei a infância ao seu lado e tive a dita de ser filha daqueles santos pais que nos dispensaram a ambas os mesmos cuidados e as mesmas ternuras. Dignem-se eles abençoar a última das suas filhas e ajudá-la a entoar a divina misericórdia. A história de minha alma até a minha entrada no Carmelo há 3 fases bem distintas. A primeira, que por ser de curta duração, nem por isso é a menos fecunda em recordações, decorre deste o alvorecer da minha razão até a partida da nossa querida mãe para a pátria celestial, que foi os meus 4 anos e 8 meses de idade. Parando aqui, né, onde a mãe de Santa Teresinha está dizendo aqui, né, que ela está lendo, ela está contando, né, para sua irmã aquele tempo que ela viveu ali, né, junto com elas, e vai ser dito, né, aqui mais à frente, né, só dando spoiler, é o que Santa Teresinha, né, fazia. Então aqui a mãe dela faleceu quando Santa Teresinha tinha 4 anos, tá? E aí eu vou deixar aqui para que vocês possam ficar com aquele gostinho de quero mais para vir no próximo vídeo, né? Saber o que aconteceu, tá? Agradeço a todos que estão vendo, que vão ver, né? Já vai dar os 30 minutos de leitura. É uma leitura que por mim eu ficaria aqui, né? Dá muito bem, né? Pra gente ler, mas todos nós temos compromissos. Mas agradeço pelas pessoas que me incentivaram, né? Por escrever, por estar aqui ao vivo, né? Não, mas para cumprir a vontade de Deus, assim como Santa Teresinha disse à sua Madre Superiora, irmã de sangue. Não escrevo porque quero por humanamente, mas por obediência a Deus. E também isso foi crescendo ao meu coração de estar aqui, lendo esse livro, aqui ao vivo, né, para deixar esse vídeo gravado. Eu achei que era coisa da minha cabeça, humanamente eu não queria fazer. Mas por que vem vindo isso, né? Então nós temos sempre que nos colocar em oração. Como Santa Teresinha fez, primeiro se dobrou diante da imagem de Nossa Senhora. Essa imagem vai ter um significado lá na frente, né? Só dando um spoiler aqui, né? Essa imagem de Nossa Senhora que ela se ajoelhou tem um significado muito importante para ela. Me chama? É que eu já assisti o filme dela, tá? Quem puder assiste o filme que vai amar. No YouTube deve ter sim, no YouTube. E aí ela vai, né, assim, ela se ajoelha diante da imagem, pega a Santa Palavra de Deus e lê ali o que Deus fala com ela através da Palavra de Deus, que era confirmando aquilo que era a vontade de Deus. Então, assim, eu também tive minha confirmação e por isso estou aqui. Espero que vocês gostem e espero que vocês gostem de conhecer a história de Santa Teresinha.
tá? É ela. E nós precisamos apresentar a vida dos santos, que nos levam sempre para Nossa Senhora e para Jesus. Que nós possamos estar sempre com os nossos olhares atentos a Nossa Senhora e a Jesus, ao céu, buscando as coisas do alto. Deus abençoe, um ótimo dia a todos. Fiquem com Deus e com a intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus e chuva de rosas para vocês.